Voltei, caiu. Não consegui nem terminar de falar. A gente fala muito, né? Bem, vamos voltar aqui ao assunto com a Isis. A Isis vai entrar daqui a pouquinho. Ficou uma pergunta da Aninha pra Isis, que é pra saber se ela... Oi, Paulino! 22, 22. Aí a Isis entrou, vou chamar ela. A Isis que tá lá em Porto, em Portugal. Vai conversar, tá conversando aqui comigo. Caiu a live, mas eu tô voltando aqui com a pergunta, né? Adoro todas as lives. É que bom, Lu. Lu sempre acompanhando a gente aqui. Obrigada pelo carinho. Todos vocês, inclusive, sempre aqui, queridos. Não consegui nem terminar, tentei, né? Mas vamos lá. Voltamos. Ficou uma pergunta na caixinha que a Aninha fez, né? Que é se você conhece alguém. Parabéns pelo super trabalho, Flávio. Obrigada, Gito. Sempre acompanhando também. Um beijo em todos. Obrigada, pessoal. Tô falando aqui com a Isis lá em Porto, em Portugal. Tá gravidinha da Manu. Daqui a pouco ela vai chegar aí, né? Ao mundo. Então, fala pra gente. Conhece algum contaminado? Como a Aninha perguntou. Aqui em Portugal, não. Não, nenhum? Que bom, né? Não, Isso é bom, não. então. Exato, porque os meus amigos têm um lifestyle muito parecido com o nosso. Todo mundo trabalha em casa. Quem não trabalha em casa trabalha em áreas que conseguiram ficar trabalhando home office. Então, todo mundo está tomando os cuidados certinho desde muito cedo. No Brasil, o pai de uma amiga, infelizmente, faleceu. E eu tenho um primo que é enfermeiro e ele estava suspeito e a esposa dele foi confirmado que estava, mas os dois com sintoma leve. E eu acho que ele até chegou a estar negativo o teste dele. Ai, que bom. É complicado, né? Eu conheço aqui, e vocês? Se vocês quiserem dividir, alguém também que conhece alguém, enfim. Aqui tem o pai de um amigo do meu marido, que infelizmente faleceu também. Eu conheço o pai de uma amiga também, que faleceu. Conheci casos de pessoas, de tia, de amigo que infelizmente está contaminado, mas graças a Deus está assim, controlando. A gente conhece uns casos assim, né? De amigo, a maioria dos casos, né? Sim. Mas a gente se preocupa, quando está mais próximo, a gente se preocupa mais, né? Quando E tem aí, o número tem um rosto, né? Muda todo o contexto da exatamente. história. E a gente fica assustado com os casos que a gente escuta, né? Que a gente vê pela mídia, que a imprensa divulga. Fiquei impressionada com o caso da menina que infelizmente veio a óbito, a idade da minha filha, inclusive, que é apavorada, 17 anos, no Rio, se não me engano, Caxias. Aqui a Lu falou, conheço um casal em Portugal, estão com vírus, mas o filho adolescente não pegou o vírus até agora. Que bom, né? Estão tomando cuidado. Tem que tomar cuidado quando tem alguém em casa, por exemplo, não pode usar o mesmo, mesmo talher, o mesmo prato, tem que usar Sim. máscara, tem todo um cuidado, né? Inclusive, as mamães que têm, eu vi até numa matéria que saiu, não lembro onde, uma mãe que estava contaminada com um bebezinho e ela usava máscara, podia amamentar. Tem toda uma orientação da obstetra, da ginecologista. A OMS tem toda uma orientação em relação a isso. A pediatra segue, então, a orientação da OMS, então, né? Sim. Pelo que eu entendo. Sim. A única pessoa que eu ouvi falar, e foi assim, uma conversa muito aleatória com a caixa do supermercado, foi que uma amiga de trabalho dela teve neném e essa amiga de trabalho estava com a Covid. E aí ela e o marido deram positivo. E aí a neném ficou no hospital e eles tiveram alta. E eles só iam poder levar a neném para casa quando os dois testassem negativo. Nossa, coitados, que luta, hein? Aí eu acho que a gente vai cair naquela questão de que deve mudar de hospital para hospital essa conduta. Porque vai contra o que eles falam, o que a OMS fala. A OMS fala de que, claro, o pai provavelmente vai pedir para ficar isolado da criança completamente, mas a OMS fala que ainda assim o aleitamento materno é muito importante. Prioriza. O vírus não vai passar pelo leite. Então você higieniza tudo direitinho, usa máscara e continua amamentando. No caso dessa menina, ela não teve essa oportunidade, né? Porque coitada. O período da média da doença é de 2 semanas. Imagina, 2 semanas dando fórmula para um bebê, dificilmente ele vai querer o leite depois. Fora toda a questão dos hormônios, né? O contato. O ideal seria ela poder tirar o leite e oferecer, mas não sei, né? Tipo, eu acho é fácil falar de fora, pode. né? Não sei como é que na prática, né? O que eu lembro que quando a minha amiga teve neném aqui ano passado, eu perguntei para ela a respeito de banco de leite e ela falou que eles não tinham banco de leite aqui. Então, provavelmente, eles não têm essa coisa de você tirar o leite, deixar no hospital para alguém dar para o seu bebê. Isso aqui no Brasil tem banco de leite, inclusive, Sim. Quando começou a pandemia aqui, teve uma falta brusca, né? Porque as pessoas se isolaram, pararam de... Tudo mudou, né?
E aí ficou faltando leite, no banco de leite aqui, inclusive. E aí eles fizeram toda uma campanha, gente, precisa de leite e tal. Parece que retomou. Outro ponto. Inclusive, doação de sangue também. Aqui eles também pediram doação de sangue, porque acho que geral, né? Cara, porque imagina, ninguém quer ir no hospital numa hora dessa. As pessoas têm medo, né? Então tem que. E esse tanto que tem toda uma campanha. Esse é realmente o momento de fazer o bem, né? Que agora as pessoas estão precisando muito. Mas teve uma campanha muito legal aqui, não sei se você acompanhou, eles foram até condomínios de maneira organizada para não ter aglomeração, para receber sangue dessas pessoas. Foi bem interessante. Nossa, que legal! Bem interessante. Não sei se está rolando ainda, acho que está, pela questão. Não, aí sim. Aqui eu acho muito raro rolar alguma coisa desse tipo. Porque, por ser um país muito pequeno, aqui essa parte é toda, eu sinto pelo menos, um atraso muito grande. Inclusive, vou citar um exemplo que não tem nada a ver. Mas numa dessas ações publicitárias de fazer ultrassom para você ver o rostinho do neném e tal, eles ofereceram pra gente congelar o cordão umbilical. E era uma coisa que eu queria muito. Só que quando eu conversei com a empresa, eu dei uma desanimada. Porque os estudos aqui estão tão atrasados em relação ao Brasil. E para você tirar um material genético dessa proporção e levar para outro país, deve ser uma coisa tipo você levar um corpo, sabe? Deve ser um procedimento extremamente burocrático. É caro aqui também, tá? É caro aqui também. Não, eu sei que é caro. É caro também, bem caro. Muita gente mas faz, mas é caro no sentido de que se Deus livre e guarde eu precisasse usar, eu preferiria levar para o Brasil e lidar com a tecnologia do Brasil. De lá, Porque né? A gente tem excelentes estudiosos, cientistas, médicos e etc. E aí, tipo, eu não vou fazer aqui, porque as doenças que ela me explicava que podia curar com o cordão, eu falei, gente, tô muito mais avançado com isso. Inclusive, ela falou, você deve conhecer, porque no Brasil os estudos são muito mais avançados. Interessante a fala, hein? Porque, inclusive, reforço o que o Adriel havia falado aqui, que mora na Alemanha, ele é enfermeiro na Alemanha. Ele falou justamente isso, né? Da necessidade que a gente tem de valorizar os pesquisadores, os cientistas brasileiros, né? As faculdades aqui, as universidades públicas, que tem professores, pesquisadores aqui de níveis maravilhosos, né? Assim, então, infelizmente, a gente está numa fase no Brasil também que isso não é incentivado. É isso que eu ia falar. Olha como a resposta chega rápido, né? A gente está numa fase negacionista, onde a ciência está sendo ignorada, o ensino está sendo, né? E aí, de maneira muito rápida, veio a realidade nos mostrar que esse não é o caminho. Exatamente. Eu vi que alguém falou aqui, a Lu falou que tem banco de leite na maternidade em Lisboa, mas não tem o suficiente. Mas nos hospitais em geral tem banco de leite. Então talvez fosse uma coisa daqui do hospital que minha amiga teve neném, que realmente deve ser desse daí. Que bom, em Lisboa tem. Que eu tenho. Sim. É verdade. Aqui o Gito falou também que uma amiga minha, jovem médica, se contaminou, estava na linha de frente. Ainda bem que foi leve, ainda bem mesmo, né? Essa galera que tá na linha de frente, cara, a gente tem que tirar o chapéu para eles, né? Até essa minha amiga que teve bebê no Brasil há 10 dias, ela é enfermeira. E assim que começou, eles tiraram ela de lá, porque ficaram com medo, que ela já tava... Quando começou tudo, eu acho que ela tava com 34 semanas. E aí a própria médica que trabalha com ela deu um atestado para ela e falou, você vai para casa agora. Aqui no Brasil, não sei se você sabe, mas a gestante entrou em grupo de risco agora. Acho que é pelo cuidado, né? É um cuidado que tem que ter, sim, com a gestante, eu acho, né? A gente não sabe, né? Tem que ter todo cuidado. Eu acho que... Aqui, eu acho até que eles estão tendo muito cuidado aí, tá? Ainda. Não entrou ainda não, mas eles estão tendo muito cuidado com vocês, assim, pelo que você está falando, né, como é que é o processo de fazer exame, como é que eles abordam vocês. Eu acho que, apesar de você falar que tem essa questão aí que você sente falta, né, do afeto e da empatia, eu acho que eles estão tendo cuidado, assim, vão testar, né, vão testar você. Aqui a Lu falou, mas nos hospitais em geral não tem banco de leite, mas eu acho que você já tinha lido, Portugal tem 40 anos de atraso em relação à maioria dos outros países na Europa. Poxa, o Adriel reforçou aqui, nossa ciência é incrível, só não é reconhecida. Eu concordo com o Adriel. Não é reconhecida por nós, porque no mundo os cientistas brasileiros são extremamente respeitados. Pois é. A gente tem essa mania de não reconhecer. Exatamente. Falta recurso e incentivo, políticas públicas para incentivar os estudos aqui no Brasil, infelizmente. Agora, para a gente fechar aqui, né? Sei que tá muito bom. Quem quiser mandar mais alguma pergunta aqui para a Isis, que está lá em Portugal, lá em Porto. O que você deixa aí de experiência para a gente, assim, como cidadã aí de Portugal, né? Embora você seja do Brasil, né? Você está em Portugal hoje, você mora em Portugal, então você é de Portugal, né? Posso falar assim. Mas tem aqui o coração no Brasil, porque tem família aqui também.
Claro. Só para reforçar o que a Ju falou, eu falo por mim que trabalhei muitos anos com pesquisa na UF, mestrado e doutorado. Somos muito, muito bons. Viajei para vários lugares para aprender trabalho, Não, desculpa, para apresentar trabalho. eu Infelizmente tenho não uma fomos amiga que reconhecidos. a prima dela começou os estudos no Brasil, terminou aqui na Alemanha, voltou para o Brasil e ela se candidatou como voluntária, porque os cientistas estão virando à noite para tentar descobrir remédio, vacina. É, E o Brasil foi, como fala, eles fizeram o cromossomo do vírus lá de maneira recorde e sim, a Fiocruz produziu um monte de teste muito antes da demanda que precisava. Agora eu é. sei que já está em falta, mas enfim, isso é uma amostra de que a gente tem muita competência. Sim, tem um trabalho muito legal na Só falta USP, a apoio, né? Fiocruz aqui no Rio também. Não, enfim, né? A gente realmente falta Eu apoio, é o sou que a bem Ju falou. suspeita para falar nessa área da medicina, porque a minha mãe faleceu de doença de Chagas e ela participava de um grupo de estudo da USP para um modelo novo de marca-passo e ela foi tratada o período todo da doença no INCOR. E o INCOR é um hospital referência mundial, que fica atrás do Emílio Ribas, que é outro hospital referência mundial, que fica do lado do Instituto do Câncer, que também é um hospital de referência, e todos eles atendem SUS. Minha mãe nunca pagou um Aham, centavo. Gente, você fala isso para um europeu, eles não acreditam. é, Quando eu falo para eles que minha mãe pagava R$ 10 e o remédio chegava de motoboy na porta de casa, tudo de graça, eles não acreditam. vamos Eles não valorizar o SUS, acreditam que minha com a gente. fama que a gente tem, o SUS consegue ter essa potência. Pois Porque o é. sistema é muito bom. Só que a gente Sim. sabe, né? Falta o quê? Falta investimento, porque no meio do caminho o dinheiro vai se desviando e aí não chega onde tem que chegar, infelizmente. Gente, a gente vive um momento muito difícil, sabe? Então, resume pra gente aí, então, o que que você, como cidadã de Portugal agora, né, e grávida de 8 meses, você considera que aqui no Brasil, você acha que... Porque, assim, embora aí em Portugal esteja crescendo, que cresceu, né, pelo que você está falando aí, mas ainda está sob controle, né? Sim. Sente um medo do que pode acontecer no Brasil? Como é que fica aí a sua Eu sinto mensagem para a bastante medo do que situação? pode acontecer no Brasil, olhando para o que aconteceu nos outros países da Europa que lidaram da mesma maneira. Como eu já comentei várias vezes aqui na live, eu não estou absorvendo todo o conteúdo de informação que sai na mídia, mas eu sigo um cientista que vocês devem conhecer, o Atila Yamarino, que ele ganhou uma proporção muito grande agora, e eu confio muito na palavra dele, não só porque eu já acompanho o trabalho dele há muitos anos, mas porque tudo que ele fala tem fonte, tudo que ele fala é extremamente explicado, baseado em dados, em estudos, que ele faz questão de deixar todos os estudos muito claros. E eu sou uma pessoa que acredita na ciência, assim, me julguem nos tempos de hoje, né? Me julguem por acreditar na ciência. E vendo tudo que já aconteceu no mundo, esse desserviço que o governo federal está fazendo tá absurdo, assim, de ver. E me assusta muito e me preocupa muito o rumo que o Brasil vai tomar nas próximas semanas, porque a gente viu o resultado bom de Portugal. Esses números que a gente está vendo de quinta-feira para cá, que eu citei aqui, que aumentaram muito pouco, são resultado do que a gente fez há 2, 3 semanas atrás, porque é assim que o vírus se comporta. Então, me deixa muito apreensiva, porque é isso, não é nem só o fato de eu ter família e tal, mas é o fato de que são vidas, né? Independente Sim. de eu conhecê-las ou não, me assusta ver todos os países que estão lidando com a própria Suécia, acho que é a Suécia aqui na Europa, que não quis fazer nada. Eu vi que você até postou nos stories hoje. Isso. Gente, pelo amor de Deus, a Inglaterra, eu tenho uma amiga que é modelo e ela faz muito trabalho aqui na Europa, ela mora aqui em Portugal também. E ela foi para Inglaterra fazer um trabalho e não voltou até hoje, porque entrou em lockdown e ela ficou lá. Tá presa lá, Porque né? quando ela foi, era o único país que ainda estava tendo trabalho para ela. Porque Não os é? outros países já tinham percebido que não era o caminho. Uhum. Eu conversei Então, até com a Mari, que mora em Londres. Conversei com a Mari. E na Suécia eu conversei com a Bianca, que mora em Estocolmo, conversou com a gente. Ficou bem surpresa também com a falta do isolamento social lá, com o relaxamento mesmo da população e até sim, do líder, que meio que deixou correr frouxo, né? sim. Ao meu ver, assim, é uma situação muito delicada para todo mundo. Não estamos no mesmo barco, estamos no máximo no mesmo mar. Eu vi essa analogia, achei maravilhosa, porque uns estão em iate, outros estão nos botes furados. A gente sabe que, infelizmente, é assim, isso é no mundo inteiro. A gente tem o privilégio de poder se isolar, isso é um privilégio absurdo, e a gente É. tem que valorizar esse privilégio e fazer por merecer, fazer direitinho a nossa parte, porque realmente faz a diferença. Não um desejo para ninguém que chegue no estado que chegou a Itália. Assim, eu sigo uma menina que estava lá e saiu
basicamente fugida de volta para o Brasil, teve que ir para a França para conseguir voltar para o Brasil. Então, assim, é uma situação muito desesperadora, tá todo mundo assustado. A gente, por mais que a gente tenha nossos privilégios, a gente consiga trabalhar de casa, a gente também vai entrar numa crise, porque a gente não sabe até quando vai ter trabalho. Exatamente. O meu marido, por exemplo, ele é programador de e-commerce. Agora o e-commerce tá um boom, porque ninguém pode sair de casa. Mas daqui a 2, 3 meses? Como é que vai ser, né? O que vai ser da gente, né? Exato. Essa fica a Então, pergunta. eu acho que a gente tem que fazer o máximo que está ao nosso alcance, lavar a mão, higienizar, ficar em casa. Família também transmite vírus, amigo também transmite vírus. Eu fico desesperada no grupo de grávida, a pessoa falando: vou fazer um chá de bebê só para minhas famílias. Pelo amor de Deus, tio, não primo. faça. Meu Deus, gente do céu, vocês não estão entendendo. Pode, gente. Vocês estão se colocando em risco, colocando a vida de outro, sabe? Me deixa desesperada. A tal da responsabilidade social. Que eu já estava falando no meu Instagram, desabafando sobre isso muito antes da quarentena começar, porque eu estava vendo que as coisas estavam ficando cada vez mais sérias e ninguém estava dando importância. Porque, infelizmente, as vidas têm pesos diferentes, né? Enquanto o negócio estava horrível lá na China, ninguém estava nem aí. E a gente sabia que era uma questão de tempo até sair de lá. Mas quem liga para os chineses, né? Eles são muitos. Se morreu, não vai fazer falta. Quando a coisa chegou aqui na Europa, começaram a agir de uma maneira diferente. Opa, e também, né? Porque chegou aqui é mais fácil de espalhar, né? Porque o trânsito entre os países europeus e os americanos, enfim. São mais intensos, né? Mas eu tenho muita fé e esperança de que a gente vai tirar uma lição positiva disso tudo. De ser mais empático com as pessoas, de ser mais higiênico, porque isso já vai evitar muitas doenças bestas, assim, bobas, que a gente poderia ter evitado. Então, eu espero que tudo isso esteja acontecendo por um propósito e que a Manuela cresça no mundo um pouquinho melhor, com mais empatia, mais respeito, principalmente pela natureza, porque a conta chega. Né? Vale lembrar que tudo isso começou lá atrás porque alguém foi mexer no bicho que não era para mexer. Se a gente for parar para analisar, né? Exato. A gente vai ter que tirar uma lição disso. O que me preocupa eu vejo as pessoas não estão tirando lição nenhuma disso. Mesmo quem está em casa isolado, tá pedindo delivery 3 vezes por dia. E, gente, isso vai gerar uma quantidade de lixo absurda. Não vocês acham que vai parar esse lixo todo? Já não basta o lixo, né, hospitalar que a gente está gerando, que é assim, um volume absurdo. Então, vamos pôr a mão na consciência, vamos dar um passo para trás, vamos pensar o que a gente pode aprender com isso, como a gente pode melhorar e torcer para que a gente esteja muito errado, sendo catastrófico e que as coisas tomem um rumo muito melhor, que arrumem a vacina, o remédio antes, porque quando a gente fala assim, tem gente que interpreta que a gente está torcendo contra, né? Não, é exatamente o contrário. A gente está tentando ser catastrófico porque a gente tem que se preparar para o pior cenário. Porque daí o melhor é voltar a ser o que a gente era antes, que a gente provavelmente nunca mais vai voltar a ser. Não, tudo vai mudar, gente. Muitas mudanças, né? Todo mundo aí com planos, você com seus planos, né? De gestante, cada um com seus planos, enfim, tudo mudou, né? A gente tem que se adaptar a isso, não tem jeito. Aqui a Ju falou, só pra gente terminar, a Ju falou, nos falta recurso, infelizmente, por isso outros países saem na frente com metodologia mais moderna, mas nossos profissionais são os melhores. Aí disse a Ju sobre né, a ciência aqui no Brasil. Sim. E a Steph Bosquilhan. Ela falou, a Stephanie, ela é a minha amiga aqui de Portugal. Ah, legal. Ela falou, Portugal me surpreendeu colocando a saúde à frente da economia. Muito bom isso, sim, hein? Que bom que Portugal tem uma estrutura também. Eu acredito que um país já estruturado é mais fácil, né? Claro, lidar com a situação. Um país que já é mais estruturado e já começou a pensar antes, já agiu rapidamente, que é o caso de Portugal. Eu acho que a questão da preparação conta mais do que a estrutura, porque em termos europeus, Portugal não é um país rico. Tá bem longe de ser, aliás, né? Mas é um país que tem estrutura, inclusive sim, com relação ao sistema de saúde, né? Aqui no Brasil, assim, não vou falar da minha cidade, né? Existe um preparo também, uma estrutura. A gente tem um hospital de campanha aqui, que é um hospital que foi arrendado aqui rapidamente para ser usado só para pacientes com Covid. Então, existe toda uma preparação também. Eu acho que essa preparação é muito importante. Ter estrutura financeira para isso é importante, né? Então, assim, acho que é por aí. E aqui a Lu falou, se essa sua amiga precisar de alguma coisa, me fala que eu estou na Inglaterra. É bom isso, né? Muito obrigada. Nessa união, a gente precisa realmente se unir nesse momento, todo mundo. Sim. E a Lu falou, mas Portugal tem um presidente humano. Fundamental. Volto a dizer, né? Portugal tem um presidente. Porque a gente tem uma criança fazendo birra.
É isso aí, gente. Que a gente melhore, né? Como diz minha filha, melhore. Minha filha Melhor, fala melhor. exatamente. Mas eu Eu tenho sou melhor. muita esperança que, no fundo, isso foi um recado do universo falando: melhorem, vocês estão fazendo tudo errado. Olha só, vocês Dá um pararam jeito, durante. né? A China parou durante um mês e já diminuiu a poluição. Gente, não sei se você viu que o pico do Himalaia voltou a ser visível Sim, coisa depois mais linda. desde a Segunda Guerra. Gente, olha isso, olha o que a É, gente não, está e fazendo existem no nosso muitas. planeta. Não, existem muitas teorias, muita coisa. Eu li recentemente que parece que os locais que a cidade é mais poluída, tem mais nível de poluição, enfim, tem mais casos da Covid-19, parece que intensifica Ah, os casos. imagina, Então, porque a poluição destrói nosso pulmão, né? Aí é a sim, mesma faz coisa de sentido. você ser fumante. Exatamente. Então, assim, existem muitos estudos ainda. Eu acho que mais para frente a gente ainda vai receber muita informação com mais precisão, né? Golfinhos nos canais da Itália, enfim, né? Muitas informações com relação à mudança aí, né? Do ar mais limpo, né? Graças também a menos quantidade de carros nas ruas, menos pessoas nas ruas, enfim. A Isso que gente tem sabe foi muitas importante. lições para tirar disso, né? Muitas, Espero que as pessoas muitas. entendam e comecem a observar mais tudo que a gente estava fazendo de errado, para que a Sim. gente possa começar a fazer melhor, né? Porque antes era tudo muito distante, né? A gente cresceu aprendendo sobre isso na escola, mas parecia É, tão distante. é. Porque realmente na época que a gente estava na escola, há 15, 20 anos atrás, eram coisas que a gente ia viver daqui 100, 200 anos. Mas a coisa tá de uma maneira que é 2050. 2050 eu vou estar aqui. Você vai estar aqui Eu também, né? espero que sim, né? Não sei se mais, 2050 eu talvez faço mais cabelo 60 branco, anos, né? gente. Eu não quero ter morrido ainda, não. Mais cabelo Então, branco, se você não pinta. faz por empatia aos filhos que você vai deixar, aos sobrinhos e tal, É, faça por você, porque você vai estar aqui colhendo fruto de tudo isso. isso aí. As pessoas falam tanto sobre isso, parece radicalismo, mas olha só o que está acontecendo. Com A gente certeza. está literalmente vivendo na pele a consequência dos nossos atos. Essa loucura. É verdade. Olha, eu quero agradecer a todos que participaram, especialmente vocês. Muito obrigada por pela me convidar, disponibilidade. Eu que adorei pela disponibilidade por passar para a gente as informações aí de Portugal, contar um pouquinho da sua história como gestante aí também. Quando nasceu, a gente quer novidades, a gente quer saber como foi também. Conta pra gente quando tiver um tempo, né? Claro. Pode deixar. Se cuide aí, todos vocês se cuidem. Quem puder, por favor, fique em casa, né? Como a gente está fazendo aqui. Eu vou conversar amanhã com a Natália lá de Sydney, lá na Austrália. Vai ser super legal. Olha, que interessante. Muito legal, muito legal. E quarta-feira eu vou voltar a conversar com a Louise, que eu já conversei, uma jornalista que mora em Nova York. Quarta-feira faz um mês que Nova York está em isolamento social, né? Está em quarentena e ela vai contar pra gente como é que tá a situação agora. Então eu vou retomar o papo com ela para saber das atualizações lá de Nova York. Tá? Os Estados Unidos é uma ótima amostra como que os cientistas falam tá certo, porque lá atrás o Átila já estava falando que quando as coisas começassem a aparecer nos Estados Unidos a gente ia ficar assustado. E semana passada eu vi um vídeo da vala que eles cavaram para colocar todo mundo junto. Sim, gente, olha o peso disso. Ai. Aqui no Rio parece que também teve algo. Começou hoje algo assim, tá? Se não me engano, foi no Rio. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu vi alguma coisa no Rio também de cavar alguma coisa. Não sei se foi São Paulo, minto, acho que foi São Paulo, gente. São Paulo eu já tinha visto tanta informação. uma imagem bem impactante, acho que semana passada, retrasada, de muitas covas cavadas, assim, onde eles iriam colocar as pessoas. Acho que foi isso, então. Eu tenho a namorada do meu primo perdeu a mãe de AVC, tipo, nada a ver com Covid. E eles não puderam fazer nada, não puderam fazer velório, não puderam. Acho que só os filhos puderam ir no enterro. Todo mundo é impactado de alguma forma, né? Porque não pode aglomeração. Então, e o que eu ia falar pensa que se você não tem empatia pelo próximo, lembre que você ainda pode ficar doente de outras coisas. Você pode ter um ataque do coração, você pode ter qualquer coisa, e aí você vai pra onde? Ou alguém próximo, né? Hospitais lotados. Não vou nem pensar também nisso. É muita coisa que a gente tem que pensar, muita coisa. Porque no começo eu falava muito desse lance da empatia, da responsabilidade social, mas parece que para muita gente isso não importa, que só importa quando é com você. Então pensa, se você estiver tomando banho, cair, quebrar a perna, você vai chegar no hospital, você acha que eles vão atender quem? A pessoa que está precisando do respirador ou você que está com a perna quebrada? Pois é. Exatamente. E você ainda vai estar exposto a pegar o vírus. Sim, expondo alguém que vai junto, não vai nem poder ir junto, vai ter que ir sozinho. Exatamente. Então a gente tem que pensar
em tanta coisa, que assim, o vírus ainda mais que no Brasil a gente ainda tem a dengue, a gente ainda tem a zika, a gente ainda tem outras coisas que continuam acontecendo a Nossa, par disso. Então a com gente tem certeza. que pensar muito, 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 E muito. pensar, sobretudo, naqueles que mais precisam, são pessoas que não têm oportunidade como a gente tem, né? Então a gente tem que pensar muito A gente nessas está pessoas. falando de um país que nem tem água encanada para todo mundo, não tem É, esgoto, e exatamente. que as pessoas não têm condição de comprar sabonete, que dirá álcool em gel. Exatamente. O buraco é muito mais Exatamente. embaixo no Brasil. E isso é uma coisa que me preocupa muito, muito, É. muito. Agora, aqui em Niterói teve distribuição de kits de limpeza, tá? Em comunidade. Foi Olha que bem legal. interessante. Sabe uma coisa que tem me Distribuição preocupado de muito? máscaras também pela cidade, de modo geral. Aqui na minha. Que assim, a divisão aqui é um pouco diferente entre cidade e tal. Mas aqui na região onde eu moro, a Câmara anunciou que a partir da semana que vem eles vão colocar a máscara na caixa de correio das pessoas. Que bacana! Muito bom. Não é muito legal? Agora, aqui no Facebook, quando a Tati, essa minha amiga que mora em Gondomar, comecei a conversar Aqui com ela, chama eu vi... Matozinhos, assim, só se você depois quiser Tá. citar. Aqui é Não, Matozinhos. legal. Tá, porque quando eu entrei para saber sobre, né, a cidade, o lugar que ela mora, tem a Câmara de lá, e o Facebook da Câmara de lá é muito interessante. Imagino O que da sua Facebook também. da Câmara aqui é sensacional Vou também. Todo pesquisar. dia eles mostram as medidas, Legal. Facebook, Instagram, eles Vou têm um pesquisar. trabalho bem, bem bacana nas redes Pois é. sociais. Achei bem legal o trabalho nas redes sociais de Portugal, né? Porque até eu trabalho com isso, inclusive. Então, eu estava vendo lá como é que eles fazem os conteúdos, bem bacana, assim, do governo, né? Porque é governo, né? Daí. Sim. Muito bom. Gente, obrigada. Queria conversar mais. Se pudesse, ficar aqui a tarde inteira, mas não dá, mas eu quero agradecer. Eu falo pouco, né? Você percebeu que eu falo pouco. Eu também, Se deixar, né? a gente fica aqui até amanhã. Eu também. Adorei conversar com você. Muito obrigada, Muito obrigada. Tá? Desejo tudo de melhor para você, para Manu, que obrigada. você tem uma boa hora, que conte pra gente, que a gente quer saber como é que vai Deus ser. quiser. Pode deixar, volto aqui de coque com umas olheiras a mais, mas eu volto. Normal. E de máscara, se for preciso. Não vai ser preciso, mas de máscara na rua. Não vai, se Deus quiser. Na rua, só na rua, né? Na rua, sim. De máscara só na rua. Obrigada, tá? Um beijo. Fica bem aí. E adorei conversar com você. Muito obrigada. Igualmente. Tá, obrigada pelo convite. E só uma coisa, para quem quiser saber mais sobre esse lance da gravidez e tal, eu deixo salvo lá nos meus destaques no Instagram. Toda vez que eu falo alguma coisa referente a isso, eu coloco lá para de repente ajudar alguma mãe daqui ou até mesmo do Brasil com alguma ideia e tal. Ontem eu fiz uma live e depois subi no meu IGTV só mostrando as coisas que eu adaptei da minha mala de maternidade. Que bacana! Com o vírus, né? Porque, principalmente no Brasil, a gente tá acostumado tudo ter saquinho divididinho, bonitinho. Onde você arruma esses saquinhos agora? Não arruma, né? Não tem como, né? Tem que adaptar. Eu mostrei como eu fiz a minha mala lá. Eu fiz a mala ao vivo, conversando e tal. Então, se for útil para alguém, tá lá nos meus destaques. Legal. Só procurar, então, qual o seu perfil? É @ só para lembrar. Isis_Zimmermann. Isis_Zimmermann. Acho que dá pra clicar aqui em cima. Assim. Então clica, ou então procura a Isis também no meu perfil, que ela tá lá, pode seguir ela, pode não, deve seguir para saber as notícias lá da gestante e também o que tá rolando em Portugal. Muito obrigada, viu? Um beijo enorme. Obrigada a você. Boa noite, gente. Boa semana para todo mundo. Para lá ainda é boa noite, né? Aqui ainda é boa tarde. É verdade. Boa tarde, boa noite. Que horas são aí? Aqui são 10 para 6, daqui a pouco é boa noite também. Aqui são 4 a mais, então aqui já são 10 tá bem mais tarde. Maju, obrigada. Maju que me apresentou a Isis. Obrigada, a Marli Maju. É maravilhosa. Tá lá, mamãe do Caio, né? Coisa lindo. Lindíssimo. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Beijo. Tchau. Até breve. Até.